Segundo livro de Reis, eu quero falar sobre o avivamento de Josias. Segundo livro dos Reis, no número 22. Olha, dizem por aí que jovens, crianças, adolescentes não conseguem ficar parados ouvindo a mensagem por muito tempo. Falam por aí que adolescente não valoriza muito pregação e que são meio frios. Será que é verdade, gente? Olha, eu gostaria que você desse alguns minutos ao Espírito Santo para aquilo que ele vai fazer. Eu estava pregando em São José do Rio Preto. O estádio tinha 15 mil de vocês. 15 mil adolescentes, gente. Olha, foi algo assim surpreendente ver aquele número tão grande de adolescentes entregando sua vida a Jesus, outros sendo batizados com o Espírito Santo. A maioria não era batizado com o Espírito Santo e foi batizado com o Espírito Santo. Eu acredito fielmente nessa obra que Deus começou a fazer no Brasil a partir de vocês. Aonde eu vou, todas as igrejas que eu prego, lá no pastor Silas Malafaia, o culto começou 7 da noite, terminou 7 da manhã. Todos os jovens, crianças e adolescentes foram cheios do Espírito Santo. Eu aconselho você mandar um recadinho para seu papai e mamãe, falar: fique esperto aí, que alguém pode te chamar, porque eu posso não estar disponível depois. Eu posso estar cheio do Espírito Santo, talvez vocês tenham que vir me pegar. Eu posso estar de uma maneira que eu não consiga lhe mandar mensagem. Eu realmente espero, e eu estou esperando numa expectativa muito grande da parte de Deus, para que você saia daqui hoje cheio do fogo do Espírito Santo. Sabe, lá na nossa comunidade nós temos um culto 4:30 da manhã. O culto começa 4:30 da manhã e termina 6. Quando nós fizemos o primeiro culto, Curitiba é um inverno de -3, -4 graus. Falei: meu Deus, o que eu fui inventar um culto de madrugada no inverno? Não vai dar gente, o curitibano não é dessas coisas. Quando estávamos chegando na igreja, havia uma fila enorme. E sabe quem eram? Um monte de vocês. Todos com o olhão aberto, regalado, sentados nas primeiras fileiras. Teve uma igreja que eu fui pregar recentemente, havia 3 mil. E eles gritavam: queremos o Espírito Santo, queremos o Espírito Santo, queremos o Espírito Santo. É maravilhoso você ver essa expectativa. E eu não tenho dúvida que hoje o Espírito Santo vai movimentar sua vida de uma maneira sobrenatural. Segundo o livro de Reis, no capítulo 22, no versículo 1, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade. Quantos? Olha, mais novo que vocês. E diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E não é só Josias. Ezequias começou com 13, Manassés com 16, e nós temos um número muito grande de Deus levantando crianças. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, seja bem-vindo. Se você ora em línguas, ore por 2 minutos em línguas agora, toda a igreja. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Mova nossos corações, mova nosso interior. Esconda-me atrás de ti, esconda-me detrás da tua graça. Fale a esses corações que estão com fome e com sede do teu Espírito. Mova, meu Pai, derrama a tua taça de óleo quente, óleo cheio da unção, para que saiamos daqui com experiências marcantes e profundas com o Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, é maravilhoso você pegar a Bíblia Sagrada e ler
as histórias dos avivamentos. A Bíblia está recheada de histórias poderosas de avivamento. E quando eu vou estudar a Bíblia Sagrada sobre as histórias dos avivamentos, pasme os irmãos, são 118 menções de avivamento no Velho Testamento. Ou seja, há mais derramamento do Espírito Santo no Velho do que no Novo. A diferença é que no Velho Testamento, o Espírito Santo pousava sobre alguém, pairava sobre alguém, mas não de forma permanente. Nós encontramos o Espírito Santo descendo em números na tenda com Eldade e Medade. Nós encontramos o Espírito Santo descendo no templo de Salomão. Nós encontramos o Espírito Santo descendo no arraial dos soldados, juntamente com Davi. Nós encontramos o Espírito Santo descendo por várias vezes sobre Sansão. Nós encontramos o Espírito Santo descendo sobre Saul, sobre Samuel. Ou seja, o mover do Espírito Santo nunca foi um mover escasso. Mas um pequeno detalhe para você entender. O reino de Israel tinha sido dividido em reinos do norte e reinos do sul. Os reinos do norte ficaram com Jeroboão, eram 10 reinos. E o reino do sul ficou com Salomão. Para você entender como a coisa foi complicada, não houve nenhum reino em Israel, nenhum rei em Israel que agradou a Deus. Os reinos do norte foram chamados de reinos de Israel, com a sede em Samaria. Os reinos do sul foram chamados de reino de Judá, com a sede em Jerusalém. Até mesmo dentro de Judá, houve reis que se desviaram do Senhor. Começa a partir de Saul, Davi e Salomão. Depois vem Reoboão e assim sucessivamente. Os reinos do sul não foram de fato reinos tementes a Deus. Na realidade, para ser bem preciso, dos reinos do sul, houve apenas 4 reis que realmente foram chamados de reis de avivamento. Nesse caso eu não incluo o rei Davi, porque ele não foi um rei de avivamento. A Bíblia o chama mais de um rei de guerra, um rei guerreiro, com as mãos cheias de sangue. Mas existiram 4 reinos no sul que realmente trouxeram a presença de Deus para dentro de Israel. E sabe o que me assusta? É o tempo em que um reino trazia Deus para um outro reino que perdia Deus. O reino do rei Josias, ele se passa 295 anos depois de Salomão. Tem gente que imagina que não, mas é em Zedequias que o reino vai para a Babilônia. Mas até isso acontecer, os reinos vêm se dividindo e adorando a outros deuses. Quando chega em Josias, por exemplo, o garoto de 8 anos que assume o reino, quando acontece de chegar em Josias, algumas coisas já não estavam mais no lugar. Por exemplo, o templo do Senhor. Você vai se lembrar que a nação de Judá vem de reis demoníacos. Exemplos como o rei Manassés. Manassés foi um rei diabólico. Manassés foi tão diabólico que ele sacrificou, matou seus próprios filhos para Moloque, porque ele adorava outros deuses. Reis judeus adorando a outros deuses. Presta atenção. Quando chega em Josias, a cidade de Jerusalém estava sitiada de deuses. Foram construídos altares para vários deuses, como Moloque, Milcom, Quemós, como Acera, como Dagon, como Baal, e todas as ruas da cidade de Jerusalém estavam cheios de postes ídolos. O que é um poste ídolo? São postes como esses que nós temos de luz, porém com a cara e o rosto do ídolo. O povo de Israel se dobrava diante desses ídolos. Era o próprio povo de Israel que sacrificava para Tamuz, que sacrificava para Aserá, que sacrificava para Baal e Moloque. Jeremias,
contemporâneo de Josias, prega para o povo de Israel. E no livro de Jeremias mostra as mulheres judias dando seus filhos a Moloque, matando, queimando seus filhos a esse horrendo Deus chamado Moloque. Não é só isso. Dentro do templo que Salomão tinha construído, as portas tinham caído, as janelas tinham caído, 300 anos sem culto. Ouça isso. Dentro do próprio templo, haviam centenas de barracas de prostitutas que moravam dentro do templo. Para que essas prostitutas serviam? Eram chamadas de prostitutas cultuais. O que é isso? Elas eram prostitutas sacerdotisas, como Jezabel. Então ia lá o pagão, ia fazer um sacrifício para um deus, ele também tinha que levar comida, e esse culto pagão era regado a sacrifício humano e sexo. E quem eram essas prostitutas cultuais? Ao mesmo tempo prostitutas e ao mesmo tempo as sacerdotisas do templo. Pasme, eu não estou falando isso da nação filisteia, não estou falando dos caldeus, não estou falando de nenhuma outra nação, eu estou falando de Judá. A verdade é uma só, olhe bem para mim. Sempre foi dito isso e eu vou repetir. Se uma geração não viver um avivamento, essa geração se perde. Sem avivamento não há herança espiritual aos nossos filhos. A Bíblia Sagrada nos exorta claramente que todo avivamento ele vem de geração em geração. Abacuque 3:2. A Bíblia nos exorta claramente que avivamento é paixão pelo Senhor e sua palavra. Amós 8:11. A Bíblia mostra claramente que se uma geração não tem avivamento, ela tem sepultamento. É simples. Hoje, a Europa, eu estava lá não tem muito tempo, e havia um dado lá, num jornal evangélico que dizia, hoje, 85% das cidades europeias não tem um crente. Eu nem estou dizendo que não tem uma igreja, estou dizendo que não tem um crente. É simples. Eu estive pregando na Itália, em algumas cidades, e era um período de Natal, e havia uma árvore de Natal, um Papai Noel na porta da igreja, de uma igreja católica muito grande em Milão. Olha isso. Eu falei para o meu filho, vamos pregar hoje aqui? Olha a multidão de gente passando para lá e para cá na frente dessa árvore de Natal gigante, e todo mundo quer tirar a foto com aquele velho barbudo ali. Eu peguei, subi numa caixa e comecei a pregar. Eu fui agredido várias vezes. As pessoas, ninguém quer ouvir isso não, você não está vendo? As pessoas querem ir a Papai Noel. Sabe, na Páscoa passada, na igreja que eu sou pastor, um monte de gente falou na minha cara que iria viajar para passar a Páscoa com família. Páscoa não é para passar com a família, Páscoa é do Senhor. Tem um culto que você nunca pode faltar na sua vida, é o domingo de Páscoa. A igreja católica fica 40 dias se preparando para a Páscoa. Eles têm 9 cultos no domingo de Páscoa, e o irmão decide que ele não foi no culto porque ele foi passar o quê mesmo? Essa Páscoa é uma das festas que a Bíblia não permite que você deixe de cumprir. Você só fala, para o ano que vem já vai, faz assim, ó, você quer vir na minha casa? Vem, mas vamos no culto comigo. Ou então vem depois do meio-dia, ou então vem, escolha. Mas se Páscoa é a ressurreição do seu Deus. O povo evangélico brasileiro perderam de rumo alguns costumes. Abandonaram alguns costumes. Você começa lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está no caminho íngreme da Europa.
Lá na Europa hoje, igrejas maravilhosas como essa, virou bares, virou restaurante, mesquita, hindus ou muçulmanos. É triste você ver lá todo dia caminhões derrubando igrejas. Sabe por quê? Porque não receberam um batismo de fogo para cada geração, porque não teve alguém que levou tal geração a entender o que é evangelho, porque não viveu avivamento. Olha para mim aqui, vamos ver na Bíblia. A palavra apostasia, ela vem do conceito de apostasia do Velho Testamento. A palavra apostasia é abandonar a fé ou trocar de ídolo. Para você trocar de ídolo, você tem que adorar outro. Por isso que a palavra apostasia está dentro da Bíblia, porque por milhares de vezes judeus abandonaram a Deus e sofriam por causa da apostasia. Mas vamos lá, quando a apostasia chegou em Israel na época de Elias, como Deus respondeu à apostasia? Com fogo. Toda vez que a apostasia veio dentro de Israel, Deus respondia com fogo. E você vai ver 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. O texto indica que avivamento é chamar uma geração para Deus, para que essa geração não se perca. E deixe-me te dizer, sem avivamento é a única bala de prata na apostasia. E por quê? Porque não precisa de outra. Avivamento é a carta na manga que Deus tem contra a frieza espiritual, contra abandono da fé, contra desvio de moral, caráter e fé. Se a igreja não crê em avivamento, ela está trabalhando contra Deus. Quem não crê e não ora por avivamento, está trabalhando contra a sua geração. Avivamento é a visitação de Deus em uma casa, em uma família, a um jovem, a um adolescente. É muito interessante você saber que ou vivemos avivamento ou vivemos sepultamento. Eu estou falando de sepultamento espiritual, morte espiritual. Vamos para a história de Josias um pouco. Pensa o seguinte: Deus ama contradições. No pior momento da nação, sacrifícios para Moloque e Tamuz, milhares de prostitutas cultuais andando seminuas na cidade. A Páscoa não era celebrada por centenas de anos. A Bíblia não era mais lida por centenas de anos. Sabe o que fizeram os reis do passado? Pegaram os livros de Deus, enterraram dentro do próprio templo e cimentaram. Impossível achar. Amon, pai de Josias, que morre com 3 meses de governo, ele proíbe de procurarem a Bíblia. Quando eu falo Bíblia, eu falo dos 39 livros, a Tanakh, do Velho Testamento. Sabe o que Deus faz? A nação está sofrendo invasões, a nação está passando fome, a nação está tendo doença, porque esse é o reflexo da apostasia. Mas também essas coisas são terrenos pavimentados para um futuro avivamento. Deus pega e levanta um garoto, Josias, de 8 anos de idade, que é comparado e considerado na Bíblia o maior avivalista do Velho Testamento. Por que ele é o maior avivalista do Velho Testamento? Pelos números e pelos seus feitos. Ele é também avivalista no sentido de fervor espiritual, mas ele também é reformista, porque ele muda muita coisa dentro de Israel. A ideia é a seguinte: Josias espera ter o dobro da idade, 16. Quando ele completa a adolescência, ele toma algumas atitudes. Primeira atitude de Josias: ele chora dentro da sua casa, porque o templo de Deus está destruído por causa dos pagãos, e cheio de prostitutas e sacerdotes. Primeira coisa que Josias faz: põe 2 guardas na entrada da cidade,
colhendo ouro, prata e pedras preciosas para reconstruir o templo do Senhor. Os irmãos vão se lembrar que o templo de Deus na Bíblia é reconstruído várias vezes. Agora começa. Eles pegam toda a prata, todo o ouro e colocam na mão dos pedreiros. Escute isso. Os pedreiros restauram o templo de Deus. Trocam portas, trocam janelas, refaz tudo, mas ainda tem um problema grave, um problema social. O templo está lotado de prostitutas morando nos áticos do templo. Quando o templo está pronto, olha isso, gente. Um dos pedreiros cavucando para pôr massa e cuidar, eles acham o livro de Deus. Isso aqui. Quando Ilquias pega o livro, o sacerdote, ele está com um livro na mão, ele começa a ler o livro, ele começa a chorar. Ele está lendo o livro, gente, que foi escondido há centenas de anos. Imagina nós ficarmos centenas de anos sem isso aqui. E enquanto ele começa a chorar, ele pega esse livro e vai no adolescente rei, que começou com 8 anos. Sabe, Josias, Deus traz o avivamento na nação quando ele está na adolescência de 16 anos. É bem parecido para mim, se eu não me engano, a história do país de Gales. Evan Roberts ganhou 100 mil almas para Jesus em 10 meses. O garoto de 16 anos que orava dizendo: quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. E o país inteiro foi varrido pelo fogo do Espírito Santo. Era considerado o país paraíso de prostitutas do Reino Unido. Ali, há pouco tempo antes do avivamento, explodiu uma mina de carvão. Ivan estava orando por avivamento e Deus levanta esse jovem. Os estádios lotam, os juízes dão luvas brancas de presente uns para os outros, porque não tinha nada para julgar. Os bares fecham, porque ninguém mais procurava bar. As casas de prostituição todas fecharam, porque as prostitutas se converteram. E o país de Gales foi salvo. 100 mil pessoas se converteram. Sabe, irmão, mais faz Deus em um tempo de avivamento do que em 40 anos sem Ele. Eu posso afirmar a você que a nossa geração precisa urgentemente de um avivamento, ou todos vamos perecer. Nunca tivemos tanto escândalo, tanto desvio, tanto mau testemunho. Nós estamos cumprindo a cartilha da apostasia. No caso, o pequeno rei Josias, com 16 anos, recebe o livro na sua mão, por Ilquias. E ele, muito sábio, o garoto tinha uma sabedoria de Deus, olhou e falou assim: parece ser o livro do Senhor, mas faz o seguinte, para que a gente não seja enganado, manda para a profetisa Hulda. Se ela disser que é o livro de Deus, saberemos que é o livro de Deus. Quando o livro chega na mão da profetisa Hulda, a primeira coisa que ela faz é isso aqui, ó, e começa a chorar, a chorar, a chorar. Diga ao rei que esse é o livro do Senhor. Anos sem esse livro. Quando o livro chega na mão do rei Josias, com o recado da profetisa Hulda que aquele era o livro de Deus, Josias pega o livro, cai no chão, começa a chorar desesperadamente. Ele pega as suas vestes, dobra o joelho e rasga as vestes. E esse sinal de rasgar as vestes é o sinal de arrependimento no Velho Testamento. A Bíblia ordena que todo pecador ou toda pessoa contrita, quando fez algo ou vai fazer, rasgue suas vestes. No Novo Testamento ela manda você rasgar o coração. A primeira coisa que eu entendo,
O avivamento começou no exato momento em que Josias rasgou suas vestes. Não tem como vivermos avivamento sem arrependimento. Malaquias capítulo 4, versículo 5 afirma: e ele enviará o espírito do profeta Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Entenda uma coisa: não há avivamento sem arrependimento. Escute o que eu vou te dizer. Você sabe o que é arrependimento? Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Arrependimento também não é quando você pede perdão. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. O problema é que tem muita gente que pede perdão para aliviar a culpa e não para abandonar os seus pecados. O que é pecado? Para você entender o que é arrependimento, por que o avivamento de Josias começa com o ato dele de arrependimento? Você precisa entender o que é pecado. É só ver os pecados que Israel cometia. Primeiro, pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O que isso quer dizer? Ninguém vence pecado pecando. Para vencer pecado tem que parar de pecar. O pecado é enganoso. Ele promete liberdade e paga com prisão. Eu estava junto com a minha esposa assistindo uma série baseada em fatos reais de Londres, por título Adolescência. Indico para os professores e pais. Garoto de 13 anos, assassino, psicopata. Lá em Londres tem um período no ano que é chamado Dia da Folga Anarquista. Todos os adolescentes têm uma folga uma vez por ano para quebrar carro, pinchar casa, tacar fogo, para fazer de tudo e ninguém pode fazer nada. Eles falam que psicologicamente falando é para extravasar. Por isso que as piores gangues do mundo hoje é a de Londres. Lá tem garoto de 8 anos com prisão perpétua. Nessa série trouxeram à tona, não vou nem falar os termos ali dos bullying na internet, porque eu não sei o que é isso. Mostrando, e escute o que eu vou te dizer, jovens. Não pense você que o fato de você desobedecer seus pais, gritar com seu pai, mentir para o seu pai, isso não carece de um período e de um momento de arrependimento na sua vida. Sabe, a minha mãe, a pastora Camila Barros mandou uma mensagem para mim dizendo: não conta o final do livro, pastor. Mas vou contar. A minha mãe voltou para o Senhor. Ela pediu perdão para todos os filhos. Ela se arrependeu de tudo. E 4 meses depois ela morreu. Eu chorava e dizia: Senhor, eu pensei, a minha filha disse: agora que eu virei amiga da vovó. E o Senhor me deu um texto de Isaías 57 primeiro. Perece o justo, e não há quem considere que as pessoas boas são tiradas antes de recair. Bom, eu entendi tudo. Olha para mim. Agora você imagina, eu passei a vida orando para minha mãe vir ao Senhor. Agora ela começou a orar comigo todos os dias de madrugada. Ela acordava e dizia: vamos lá, vamos orar. E ela partiu para o Senhor. Ela foi a Deus. Agora me escute bem. Em todos esses anos, eu nunca espraguejei minha mãe e meu pai. Para muitos, a sua mãe pode ser até uma prostituta, mas para você é sua mãe. Para muitos, o seu pai pode ser qualquer um que não presta, mas para você é seu pai.
Inclusive, a Bíblia Sagrada menciona que um dos fatores que vai atrair a ira de Deus é a desobediência dos filhos. Não há como nós sermos um coração que hospeda fogo de Deus. Na igreja é um santo, em casa um Satanás. Nós temos que viver um avivamento que vai varrer os seios das casas. O marido vai se arrepender para a esposa vai se arrepender para o marido, o pai vai se arrepender para o filho para o pai. Uma vez eu estava dentro do carro, meu filho adolescente, ele falou algo que eu não gostava, e eu dei um grito absurdo, e aquilo feriu o coração do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: não gostei. Do quê? Do jeito que você falou com o seu filho. Falei: o que é que eu tenho que fazer? Ele falou: você sabe. Cheguei em casa, fomos para a porta de casa, sentamos na escadaria da casa. Falei: senta aqui, vamos conversar. Olha, você fez algo que não me agradou, você sabe que você errou, mas eu errei como pai. E a partir de hoje, nunca mais você vai ver um pai gritando com você. E ele chorou e disse: e nunca mais o senhor vai ver um filho lhe mentindo. E foi assim até hoje. A primeira atitude do garoto de 16 anos foi arrepender-se. Porque quando um brasileiro peca, o brasileiro peca. Quando o presidente da república peca, a nação toda peca. Quando um filho em casa peca, ele peca. Mas quando o pai peca, a casa peca. Aquele ato de Josias de se arrepender pelos pecados da nação, os pecados de Manassés, as ruas de Jerusalém cheias da marca do sangue dos bebês, aquele ato de Josias fez o fogo do céu descer. Arrependimento muda tudo, irmão. Cuidado, não brinca com mentira. Eu vi essa semana, está em todos os jornais, a menina adolescente está grávida, não sabe se é um dos 4 coleguinhas por causa da brincadeira montanha-russa. Talvez no afã de querer ser querido na sala, o popular, você vai entrando numa dessa, meu irmão. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você é a voz de Deus dentro da sua casa. Diga para ele que está saindo o som do baixo. Eu acho que talvez você está pensando que está saindo só, está saindo na igreja. Não, todo mundo está ouvindo. Agora vai sair no fone. Aí, agora vai estar no fone. Infelizmente, o ouvido de músico é isso, gente. Pega tudo. Então veja bem. Deus precisava trazer um mover de arrependimento dentro de Judá. Deus estava disposto a fazer com que aquela geração pudesse viver algo novo. Irmão, eu costumo dizer que Deus gosta de coisa nova. Deus não gosta de coisa velha ou antiga. Jesus olhou: esse templo é velho, antigo, vou fazer tudo novo. Deus vai fazer uma coisa nova na sua casa. Deus vai fazer uma coisa nova na vida de seu pai. Se o seu pai ainda não é convertido, o Espírito Santo vai encher ele. E tem muitos aqui que terão visitações do Espírito Santo ainda na madrugada. Aleluia. Depois, quando Josias se levanta de clamar ao Senhor, se arrependendo pela nação: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Ele toma agora atitudes espirituais. Ele é um reformista como Lutero e um avivalista como John Wesley. Ele faz reformas na lei de Israel, mas o principal de Josias é o amor que ele tinha pelo Senhor. Sabe qual foi a próxima coisa que ele fez? Vamos voltar os cultos. Irmão, eu nunca vi na Bíblia um só avivamento que não incluiu culto, congregar. Antes da pandemia nós tínhamos 4 milhões de desigrejados. Agora são 25 milhões. Todo o avivamento começou com a igreja, começou com gente que toma ceia, começou com gente que congrega.
nunca foi diferente. Não, mas essa geração agora diz que é diferente. Josias libera uns decretos. Diga para as prostitutas ir embora, senão vão morrer. Deu chance delas irem embora. Agora todas as prostitutas cultuais são mandadas embora do templo do Senhor. Avisa também os balaíns para, pica a mula, senão não vai morrer tudo. Agora os sacerdotes e sacerdotisas do diabo são mandados embora do templo. Começa então um período de consagração do templo, fazendo o quê? Cultos diários. Primeira ordem de Josias: retomem as orações. Olha para mim aqui. Não há avivamento sem movimento de oração. Eu estava no início desse ano e o Espírito Santo me disse: eu quero esse ano que você pregue em muitas assembleias. Irmão, a minha origem é assembleiana. Pode não parecer, mas é. Eu estou aqui pregando para vários jovens e adolescentes. Eu falei, Senhor, por quê? Você vai ver o que eu vou fazer. Eu pensei, gente, essa igreja tem 40 milhões de membros no Brasil. Se ela tiver um avivamento, ela varre o Brasil e não sobra nada. Eu estou falando a verdade, irmão. Essa igreja, a Igreja Assembleia e os assembleanos no Brasil, se preparem. O Espírito Santo está prestes a fazer coisas que Ele fez outrora, só que dessa vez será muito maior. Uma das coisas que fez a Assembleia de Deus chegar onde chegou, ouça, nós não chegamos até aqui por causa dos grandes teólogos, os grandes pensadores, os grandes reformadores que nos trouxe até aqui com cabeçona grande. Nós chegamos até aqui por causa das irmãs do círculo de oração, dando suporte para que os pastores pregassem e ganhassem almas. Eu sou de uma época que vinha cá o obreiro e o pastor dirigente dizia para ele: você quer o quê? Eu quero pregar. Vai, sai para aí, prega. Toma carteira de pastor, carteira de pastor. Muitos aprenderam a ler lendo a Bíblia. Saiu uma matéria no Fantástico essa semana: 85% dos evangélicos no Brasil ainda são de periferia. Deus tem um negócio, irmão, para fazer com quem ora. Deus tem um negócio para fazer com quem ama a vida de oração. Escuta o que eu vou te dizer. O judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano 5 vezes por dia, o budista 10 vezes por dia, o seixonoísta 18 vezes por dia, e o cristão, tirando o judeu, eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo e o tratamos como se estivesse morto. Eu sei que não tem pais aqui, mas eu vou falar. Tem alguns. Filho não faz o que a gente manda, faz o que a gente faz. Nossos filhos só vão amar o Deus que amamos. Filho não vai amar um Deus em uma casa que não tem lugar de oração, que não vê o pai e a mãe orando. Mas também jovens aqui, vocês, eu prego desde os 13 anos de idade. Minha avó me levava no círculo de oração e eu dava a palavra. Eu ia lá só para dar a palavra. 13 anos. E estão falando um monte sobre profeta mirim, pregador mirim. Eu não tenho problema com pregador mirim, não. Eu tenho problema com quem ele está ouvindo, quem é o referencial dele. Assembleia de Deus nunca pode reclamar de pregador mirim. O problema é quem a gente ouve. Agora escute isso, irmão. Foi feita uma pesquisa que a geração que menos orou e leu Bíblia é a nossa. Você quer ver? Lá nos Estados Unidos saiu uma pesquisa agora recentemente. E a pesquisa era a seguinte: todo mundo que lê Bíblia de 3 anos para cá, no celular, vai deixar de ler Bíblia. Eu vi isso na minha vida. Eu sempre carreguei Bíblia no avião, gosto de ler no avião. Hoje eu estava lendo a Bíblia e tinha um padre do meu lado lendo o livro da Aparecida.
E ele olhava para mim, eu olhava para ele, ele olhava para mim, eu olhava para ele, eu olhava para mim, eu olhava para ele. E eu lendo a Bíblia, e ele outro livro, e eu lendo a Bíblia. Ele olhou assim: você não tem vergonha de ler Bíblia dentro do avião? Falei: o senhor não tem vergonha de ler esse livro aí dentro do avião? Foi ele que perguntou, eu fiz a mesma pergunta, só isso. Agora escute, presta atenção nisso. Eu parei de carregar Bíblia, porque eu tenho celular e tablet. Eu parei de ler Bíblia. Falei: gente, isso tem alguma coisa de errado. Voltei a carregar Bíblia, voltei a ler Bíblia. Ei, meus queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. O bastão já está próximo a ser passado. Ninguém aqui vai fazer uma história no mundo sendo um juiz. Ninguém aqui vai fazer história com PlayStation na mão. Essa geração do Instagram, esses Instagrammers, nós fizemos agora a Bíblia de Minecrafters. É muito top. A única diferença é que no Minecraft não tem pombo, tem galinha. Você vai falar do Espírito Santo, é meio complicado, né? Virou uma galinha. É verdade. É verdade. Essa geração do Instagram, TikTok, essa geração de smartphone, Smart TV, Netflix, Prime Video, só vai provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. A minha filha foi batizada com o Espírito Santo com 6 anos. 3 horas da manhã. Minha esposa grita: amor! Quando eu chego, está aquele corpinho lá estendido no chão. 6 aninhos e ela passa a noite toda orando em línguas. Ela vai para a escola. Eu falei: filha, já que você não está conseguindo evitar as línguas, disfarça. Vão te chamar você de maluquinha, mas não, se perguntar alguma coisa, fala: não, eu estou cantarolando um negócio aqui. Ela passou 7 dias orando em línguas. Tem uma menininha lá na igreja chamada Pietra, 8 aninhos. Todas as amiguinhas, todas as crianças são batizadas com o Espírito Santo. Todas as amiguinhas batizadas, e ela não conseguia. Ela vinha, chorava: Pi, vamos orar, meu amor, você vai conseguir. Deu o dia do aniversário dela, justamente no primeiro culto da madrugada. Ela chegou com um papelzinho escrito: para você ler, pastor. Quando eu li, estava escrito assim: pastor, hoje é dia do meu aniversário, e eu pedi uma coisa para o Espírito Santo. Eu quero o batismo com o Espírito Santo de presente. Irmão, veio um negócio dentro de mim que disse assim: é hoje. Irmão, foi a coisa mais linda aquele culto, porque a igreja inteirinha sabia que a pequena Pietra queria ser batizada com o Espírito Santo. Irmão, deixa-me te falar uma coisa: os grandes avivamentos vêm de uma grande promessa. Em Joel 2:28, eu estava pregando em Brasília, uma menina meteu o pé na porta, sentou na minha frente e puxou, tirou o casaco dela e puxou. Ela tinha tentado 3 vezes, toda cortada, por 3 vezes. Ela entrou, sentou e disse: o senhor vai fazer alguma coisa? Ou eu vou conseguir da próxima vez? Eu bati na mesa e gritei: não foi isso que o Senhor prometeu. A promessa do Senhor não é que nossos filhos aqui seriam drogados, perdidos, complicados, assassinos, homicidas. A promessa é que nos últimos dias nossos filhos seriam profetas. Temos aqui profetas ou não? Observe uma coisa poderosa que acontece. Josias restaura as reuniões de oração no templo. Aonde não tem movimento de oração, há morte espiritual, ainda que não pareça. O chamado número 1 do Senhor aos seus servos é a vida de devoção. O avivamento nasce quando nós clamamos. Ah, pastor, mas e aí, não é assim? Não, vou te dizer.
havia a promessa que o Senhor iria batizá-los com o Espírito Santo desde Joel 2, mas para que a promessa se cumprisse, eles tinham que orar. Estavam reunidos o quê? Buscando o Senhor. Presta atenção. Josias faz algo. O templo está pronto. Restauraram os cultos. Começaram a orar. Reúne a nação inteira na porta do templo. O país inteiro é convidado por decreto pelo pequeno rei adolescente a estar diante do templo. Sabe o que é que Josias faz? Josias abre o livro de Deus e dá uma ordem. Eu vou começar a ler a Bíblia. Estou usando Bíblia, que é o termo que você conhece. E eu quero que todas as crianças, mulheres grávidas, idosos, não arredem o pé do lugar. O primeiro que sair do lugar, até eu terminar o livro todo, será preso. Você tem que se lembrar que o livro todo era os livros de Moisés, os 5 livros. Imagina Josias na frente do templo, aquela multidão sem fim, e ele bem alto, lendo o livro do Gênesis a Deuteronômio, sem parar, sem olhar. No início, aquilo foi cansativo, mas depois o fogo do Espírito começa a descer ali, o fogo do Espírito começa a descer acolá, o fogo do Espírito começa a derramar aqui, começa a derramar acolá. O que é que começa a acontecer enquanto Josias está lendo o livro? Pessoas começam a tirar seus colares, indumentárias de deuses, de ídolos, e começam a jogar no chão e a queimar. As ruas inteiras são tomadas de pessoas caindo de joelho, porque a maioria ali não conhecia a história de Moisés, não conhecia a história dos servos de Deus. É uma geração que foi tirado deles. Eles nem sabiam o nome do Senhor. Você sabia que na Bíblia o Espírito Santo sempre desceu enquanto sua palavra era falada? Você sabia que das 4 vezes que o Espírito Santo desceu em Atos, Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, 3 foi com o mesmo pregador, foi com o apóstolo Pedro, e ele desceu no meio da pregação. Quer ver? Põe para mim Atos 10, 44. Pedro tinha um negócio com ele. Ele começava a pregar, o Espírito Santo descia. Oh, meu precioso irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem avivamento sem que a palavra de Deus se torne primazia. Atos 10 e 44 afirma claramente que o Espírito Santo desce no meio de uma pregação do apóstolo Pedro. Lá nos Estados Unidos hoje, um tempo de pregação é de 8 a 10 minutos. Olha o que diz aí, ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a mensagem. Põe Atos capítulo 6, versículo 4, mostra que a prioridade da igreja primitiva, por isso que o Espírito Santo descia, é que eles valorizavam 2 coisas. Mas nós perseveraremos e no. Olha para mim, gente, eu não sei aonde que esses pregadores estão com a cabeça. Avivamento na Bíblia nasceu de oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração. Irmão, o diabo não teme grandes pregadores, o diabo não teme pregador famoso, cantor famoso, o diabo tem medo de gente de oração. Deixa esse texto de Atos 6 e 4 para mim, e eu vou te explicar em detalhe esse texto, presta atenção. Para que aconteça um avivamento, o coração de Deus precisa se mover. Para que aconteça um avivamento,
o coração do homem precisa se mover. Não é verdade? Como é que move o coração de Deus e como é que Deus move o coração do homem? Está escrito aí, ó. Tem gente que diz que não ora porque ele não faz parte do ministério da oração. Eu nem sabia que tinha esse ministério. A Bíblia diz que palavra é ministério e oração é ordem, ofício, obrigação. Olha, o texto diz assim, ó: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Te explico isso. Poucas pessoas vão subir aqui para pregar. É delicioso. Mas pouca gente vai subir aqui para pregar. Todos devem orar. O ministério da pregação é de poucos. O ofício da oração é de todos. A Bíblia não conversa, a Bíblia não tem assunto com crente que não ora. Ela não fala. Simplesmente não fala. Agora olha para mim. O que a oração e a palavra faz? Presta atenção. A palavra move o temporal. A oração move a eternidade. A palavra move o homem e a oração move Deus. Deus não fez palavra para ele. Você acha que Deus vem no culto ouvir pregação, gente? Ô Miguel, põe aquela mensagem aí tremenda. Uau, que palavra! Deus não ouve mensagem. Deus fez a mensagem para mudar o homem e Deus fez a oração para que o homem movesse Deus e suas mãos. Por isso que todos os avivalistas mantinham essas duas regras: palavra e oração, palavra e oração. E não é, meus irmãos, preste muita atenção, a maneira como Deus começa a mover. Você vai ver que lá com Josias aconteceu a mesma coisa que em Atos 19. Te dou uma tarefa de casa para o avivamento de Éfeso. Atos 19, versículo 17, o Espírito Santo desce em Éfeso e as pessoas começam a queimar também. Olha aí, ó, presta atenção, a queimar suas imagens, a queimar suas indumentárias, fogueiras. A Bíblia diz, a cidade tinha 350 mil habitantes. Olha o que acontece. E foi isto notório a todos de Éfeso. Quantos? Todos! Tanto judeus como gregos, e caiu um temor sobre toda a cidade, e o nome do Senhor foi engrandecido. Veja, o avivamento de Éfeso alcançou 350 mil pessoas. Qual foi o segredo? A pregação de Paulo por título: ao Deus desconhecido. Nós temos que parar de falar de avivamento porque é uma coisa bonita, porque engaja. Muitas vezes o avivamento ele nasce de corações que estão sozinhos num quarto clamando ao Senhor. A primeira coisa que eu aprendi aqui com o avivamento de Josias, e vai para Isaías 44, versículo 3: e derramarei água sobre os sedentos e torrentes de água sobre a terra seca. A palavra sedento ali significa desesperado. Irmãos, há 5 anos o Senhor me comissionou para pregar esse tema. Há 5 anos eu tenho chorado às madrugadas. E uma das coisas que marcou minha vida foi quando o Senhor disse: e eu vou usar crianças como símbolo disso. Nós estávamos em Macaé, meu filho e eu. E no meio da mensagem, talvez dezenas de crianças entraram correndo na igreja. De 8, de 10, de 12, entraram correndo na igreja desesperadas. E se jogaram no chão. E orando em línguas. Eu pensei que essas crianças estavam vindo de uma sala, de um lugar, mas não. Aquelas crianças não estavam vindo de nenhum lugar. O pastor olhou para mim e disse: não sabemos quem são. Não é da igreja. Não é da igreja, esse monte de criança aqui é da onde? Terminou o culto. O pastor foi levantar a história: segura essa bomba no seu colo.
pastor disse: pastor, eu sei de onde são as crianças. É de onde? Pastor, aqui do lado da igreja tem uma pizzaria. E estava tendo uma festa de crianças, com piscina de bolinha, um karaokezinho, escorrega, de tudo. Num dado momento, um daqueles garotos, tem 7 anos, subiu para escorregar. Lá em cima o Espírito Santo pegou ele. E ele começou, parado, sentado no escorrega. Cheio do Espírito Santo. O pai pegou. Quando o pai pega, olha na piscina de bolinha, todas as outras crianças já estão batizadas com o Espírito Santo. Irmão, eu estou aqui para dizer que tem gente aqui, tem jovens, tem crianças, tem adolescentes, que serão cheios do Espírito na madrugada. Serão cheios do Espírito ainda dormindo. Irmão, eu tenho uma convicção tão grande. Você para para você pensar no que eu estou falando. Vocês hoje têm 10, 12 anos. 10 anos dentro de uma igreja é amanhã. Há uma profecia aí falando que o Brasil vai viver um avivamento sobrenatural. Há uma profecia aí dizendo que na próxima década nós vamos ganhar 2 bilhões de almas para Jesus. No mundo. O mundo vai ter um ganho de... Gente, eu pensei assim, nós saímos de Jesus até aqui, são 2 milhões de anos, 2 bilhões de cristãos. Nós vamos dobrar isso em 10 anos. Há uma profecia aí mostrando que jovens, adolescentes, crianças serão levantados para ganhar sua geração, para ganhar sua casa. Eu pergunto, se é um avivamento para daqui uns 10, 15, 20 anos, quem serão os avivalistas lá? Quantos anos eles devem ter hoje? Quando Deus começa a separar vocês? Eu estou chamando você para fazermos história. Tem uns de vocês aqui que vão ganhar 1 milhão de almas para Jesus. É uma história. Tem pessoas aqui que seu nome vai para livros. Todos os avivamentos foram assim. Charles Finney começou em uma escola. Havia uma mulher chamada Padami Ramanbai, que saiu do país de Gales e voltou para a sua cidade em Mumbai, na Índia. Quando ela chega em Mumbai, ela tinha um orfanato com 200 meninas de até 12 anos. E tinha uma casa de viúvas com 100 viúvas. Numa madrugada, uma menina sai correndo, vai lá e pega um balde e começa a jogar na coleguinha do lado. Não resolve, ela vai lá, enche o balde de novo e joga na coleguinha do lado. Não resolve. Quando vai jogar a terceira vez, Padami olha e fala: o que você está fazendo? Tia, ela está pegando fogo. Ramanbai olha, não vê nada, mas a menina está vindo, a menina cheia de fogo. Aí Ramanbai entendeu, ela estava chegando do país de Gales. Ela disse: minha filha, esse fogo você não apaga. Ramanbai entendeu que deveria ser um momento buscando o Espírito Santo. Ela chama todas as meninas, 200, e começam a buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a batizar uma após uma, até 12 anos, uma após uma após outra, e vai. Quando dá 6 da manhã, chega o leiteiro. Quando o leiteiro entra, vê aquele barulho de língua. Ele fica com medo. Quando ele vai embora, ele conta que um vento bateu no peito dele, ele cai e é batizado com o Espírito Santo na hora. 7 da manhã chega o padeiro. O padeiro vê o leiteiro caído. O padeiro vê o povo, o barulho. Quando ele vai correr, ele também cai batizado com o Espírito Santo. Ramanbai diz: bom, todas as meninas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu vou agora lá nas viúvas. Quando ela chega na viúva, vou ministrar o Espírito Santo para as viúvas. Quê? Quando ela chega, todas já estavam batizadas com o Espírito Santo. Retrato da história. Retrato da história. Esse é o histórico do avivamento da Índia. O avivamento começou ali. Em 6 meses, toda Mumbai estava cheia do Espírito Santo. Em menos de 3 anos, toda a Índia estava cheia do Espírito Santo. Deus quer levantar você.
Deus quer preparar você, mas entenda, unção é algo caro. Você acha que Deus sai por aí, não vou usar esse não, esse não. Não é assim. Deus não mandou o pequeno Davi, de 14 anos, matar Golias. Você tem que se lembrar que Davi era um garoto adolescente quando matou um gigante de mais de 3 metros de altura. Todo mundo lembra de Davi só no trono. Você vai se lembrar que ele servia Saul tocando lira ou harpa. E na adolescência ele destrói o maior inimigo da nação. Deus tem um negócio para fazer com essa geração. Deus tem profetas nessa geração. Deus tem pastores nessa geração. Mas entenda, olha para mim, jovens e adolescentes, você precisa ser competitivo. Sabe aquela competitividade que você usa nos jogos online? Destrua seus videogames, abandonam isso tudo, voltem-se para o Senhor, gastem seu tempo com o Senhor, ou isole, guarda isso para lá, e voltem-se para o Senhor, e você será visitado pelo Espírito Santo. Você será tocado de uma forma sobrenatural, como o jovem Josias, a criança. A terceira coisa que Josias fez foi celebrar a Páscoa com a nação. Eu acabei de falar da Páscoa. 300 anos sem celebrar a Páscoa. É grave o que nós estamos vivendo como igreja evangélica. Eu fiquei numa vergonha, que eu passei próximo a um monte de igreja católica lotada das igrejas. Aí na igreja que eu sou pastor, alguém diz, pastor, não fui porque eu estou passando a Páscoa em família. Traz sua família para a Páscoa. A Páscoa não é um feriado nosso. Mas escute bem o que eu vou te dizer, presta atenção. Quem aqui quer ser tomado pelo Espírito Santo nessa noite? Ser usado por Deus como o garoto de 8 anos, Josias foi. E você pode dizer, Senhor, conta comigo. Ah, mas eu tenho tão pouca idade. Gente, Deus não mandou Davi matar Golias. Ele estava lá para matar. Isaías disse, quem enviarei? O Senhor disse, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? O jovem adolescente Isaías disse, envia-me a mim.